E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a redução da maioridade penal. Vamos falar de adolescente malvado e adulto bonzinho? Vamos começar pelo básico. Quem é maior e quem é menor? Pessoas com 18 anos ou mais são maiores. E, portanto, pessoas com 17 anos ou menos são menores. Aos maiores são aplicados os dispositivos do Código Penal, sendo eles punidos com penas de reclusão e detenção, que basicamente é a prisão e a cadeia que você já conhece. Os menores, por sua vez, estão sujeitos à legislação especial, ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA estabelece que pessoas entre 12 e 17 anos são adolescentes, e os delitos por eles praticados devem ser aplicadas medidas socioeducativas. E quais são as medidas socioeducativas? Advertência, bronca, obrigação de reparar o dano que ele cometeu na medida de sua possibilidade, prestação de serviço à comunidade, que são serviços gratuitos de interesse social, liberdade assistida, será nomeado um orientador ou um assistente social que irá acompanhar o adolescente por 6 meses, semi-liberdade, o adolescente vai ficar recluso, podendo sair para estudar, para trabalhar, desde que o diretor do estabelecimento autorize essa saída. Internação. Acho que essa é a mais importante aqui no nosso caso. A internação ocorre quando o adolescente pratica algum delito mediante violência ou grave ameaça, como um homicídio, por exemplo. Ou também quando ele é reincidente em outras infrações graves, como por exemplo o tráfico de drogas. O adolescente ficará detido na Fundação Casa, na antiga FEBEM, que acho que muita gente já ouviu falar. Hoje, como funciona a lei? Se o maior der um tiro em alguém e essa pessoa vir a falecer, por exemplo, a ele serão aplicadas as penas do Código Penal, homicídio, e essa pessoa vai ser presa sem novidade alguma, acho que disso todo mundo já sabe. Se o menor de 17, 16 ou talvez 12 anos der um tiro em alguém e essa pessoa vir a falecer, vamos supor que esse adolescente tem 17 anos, ele dá um tiro em alguém hoje, e amanhã ele completa 18 anos, e daqui a 3 meses ele é capturado. Ainda assim ele estará sujeito ao ECA, a legislação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse caso, vamos por homicídio, a medida socioeducativa será internação. E o prazo máximo dessa internação será de até 3 anos, no máximo, não passa disso. O que irá mudar com a proposta de redução da maioridade penal? Com a aprovação da PEC, a proposta de emenda constitucional, os maiores que hoje são pessoas de 18 anos ou mais serão pessoas de 16 anos ou mais. Eles estão deixando de fora os adolescentes entre 12 anos e 15 anos de idade. Problemática jurídica. Antes de falar sobre as questões jurídicas, eu preciso fazer uma rápida explicação para você entender o contexto. Essa previsão da maioridade penal ser de 18 anos veio do nosso Código Penal, que é de 1940. Ocorre que, em 1988, o legislador constituinte entendeu por bem pegar aquele dispositivo que estava lá no Código Penal e jogar lá na Constituição. E qual que é o problema? Na verdade, são 2 problemas. O primeiro problema trata sobre o processo de modificação de leis. Eu não vou ficar aqui explicando todo o processo legislativo para se alterar uma lei, mas eu vou te dizer algumas coisinhas que são necessárias para você entender. A nossa Constituição Federal está acima de todo o ordenamento jurídico. Hierarquicamente, ela está acima de leis, de estatutos, assim como o Código Penal e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez que essa previsão passou a ser constitucional, alterar somente o Código Penal, que ainda contém aquela disposição da maioridade, seria inconstitucional. E alterar a Constituição somente é feito através de emenda constitucional. E isso é um processo muito difícil, muito mais difícil de alterar uma lei comum, como o nosso Código Penal, e muito mais burocrático e demorado. Para você entender melhor, vamos falar de um caso prático. Mais fácil, né? Vamos falar da nossa PEC, número 171, que visa a redução da maioridade penal. Muito bem, se prepara, porque essa PEC está em tramitação desde 1993. Vou repetir, 1993. Mais uma vez, 1993. Em agosto agora desse ano, ela vai completar 22 aninhos. Não é uma graça? Imagina, ela já é tão velhinha que nem se ela fosse criminosa, iriam se aplicar aquilo que ela está propondo, que é a redução para os 16 anos. Água. Fácil aprovar uma PEC, né? Tranquilo. É claro que nem toda PEC demora tanto tempo assim. Existem fatores de interesse e conveniência política. Mas isso é aquela história, para quem assistiu o meu vídeo de impeachment, o que eu comento sobre eficiência. No nosso poder público falta muita eficiência. E 22 anos, ó, não é pouco. Prosseguindo, vamos ao segundo problema jurídico.
que eu acho que a essa altura você já deve ter até esquecido que tinham dois. Vamos lá. Como se não bastasse a enorme dificuldade de se aprovar uma emenda constitucional, existe ainda uma discussão jurídica acerca do tema, se essa redução poderia ou não ser feita. Emenda constitucional é um instrumento pelo qual o legislador se utiliza para alterar a Constituição, emendar a Constituição. Entretanto, existem certos dispositivos dentro da Constituição que estão protegidos pela chamada cláusula pétrea. Matérias que envolvam direitos e garantias fundamentais estão protegidos pela cláusula pétrea. E existe discussão se a redução da maioridade penal que está lá prevista na Constituição é ou não cláusula pétrea. É mais ou menos isso. Dessa forma, para o Congresso Nacional aprovar essa emenda, ele deve provar que a redução da maioridade penal não se trata de uma cláusula pétrea e que, portanto, pode ser feita. O que nada impede que no futuro surjam eventuais ações no Supremo Tribunal Federal, mesmo após a Constituição ter sido emendada e a maioridade dos 18 passar para os 16, lá na frente o Supremo declarar que essa lei, essa emenda, melhor dizendo, foi inconstitucional. E o que vai acontecer? O pessoal que agora é maior de 16 anos vai passar a ser de 18 anos como era antes. Você deve estar se perguntando então, caramba, o que a gente faz? Porque parece não ter solução nenhuma. Em primeiro lugar, uma reforma em nosso sistema prisional se faz tão necessário quanto uma reforma política. O nosso sistema prisional hoje não reforma ninguém, não reintegra ninguém à sociedade. Muito pelo contrário, as pessoas entram lá ruins, saem pior e acabam sempre cometendo novos delitos. Isso na grande maioria, é claro. Reduzir a maioridade penal dos 18 anos aos 16, além de não resolver o problema, você deixa margem para aqueles menores de 12 a 15 anos cometerem crimes. E quando isso começar a acontecer, o que a gente vai fazer? Vamos esperar mais uns 20, 30 anos para que outra PEC seja aprovada? Acho que não, né, galera? Não me parece uma solução viável. Te parece? O foco da solução de qualquer problema é a educação. Sem educação, não temos evolução. Devemos sempre lembrar que o adolescente é um ser em formação, ou seja, ele deve ser educado, antes de ser punido, é claro. A lei penal, ela deve ser a última instância, ela deve ser sempre o fim, e nunca o meio. Somente após esgotadas todas as tentativas sociais para tentar recuperar aquele adolescente delinquente, é que se pode cogitar na aplicação da lei penal. Mas se ainda assim você achar que deve haver punição severa para aquele adolescente que tem plena consciência do que está fazendo, que eu acho isso muito justo, altere as medidas socioeducativas que já estão presentes lá no ECA, que eu comentei. Vamos dar um exemplo. Você pega a internação que hoje é de 3 anos, passe para 6 anos. Além do fato do processo legislativo ser muito mais simplificado, ou seja, alterar o ECA é muito mais simples que alterar a Constituição, 22 anos, de quebra você ainda abrange os adolescentes de 12 a 15 anos que estão sendo deixados de fora da emenda. Acredito que essa medida seja mais do que suficiente para resolver nossos problemas, além do fato de não superlotar ainda mais os nossos presídios, que isso também é outro grande problema. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a redução da maioridade penal. Eu espero que você tenha gostado. Mas me diga, você concorda comigo? Você discorda? Você tem alguma outra solução? Deixe seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, eu podia estar matando, roubando e estuprando, mas estou aqui só pedindo para você curtir, se inscrever e compartilhar. Tchau e até semana que vem.